mais. Olá, meninos e meninas, estamos reiniciando os nossos trabalhos escolares, dessa vez de uma maneira um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, né? Agora de forma remota, vocês aí na sua casa, eu aqui na minha. E nesse período, eu e o professor Jorge temos preparado algumas atividades para vocês, para retomar. A intenção nesse início é retomar atividades que nós já trabalhamos em sala de aula, né? Como eu e o professor Jorge somos professores diferentes, talvez um conteúdo que eu tenha passado em sala de aula seja um pouquinho diferente do que ele passou e vice-versa, a gente se uniu e vamos trabalhar juntos, tá? Então vai ter uma atividade ali impressa, né? Vai ter uma atividade no Word e a gente vai usar esse videozinho para explicar qualquer dúvidas que vocês possam ter em relação àquela atividade. Então, a gente estava começando a trabalhar frases, né, com a estrutura do Simple Present. Nesse primeiro momento, não vamos falar de gramática, então a gente vai focar mais no vocabulário, nas pequenas frases. Então, hoje a gente vai começar, né, um videozinho falando um pouquinho sobre opinions and informations. Então, são opiniões e informações. Como que eu faço para perguntar a opinião de alguém ou como eu faço para dar minha opinião sobre algo, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira tela que a gente preparou, eu tenho lá words and expressions related to opinion. Então, palavras e expressões relacionadas à opinião. Words and expressions related to opinion. E para a gente começar, eu gostaria que vocês repetissem depois da professora. Vou mostrar para vocês como pronunciam, vocês repetem logo em seguida. Observem que do lado direito eu usei a pronúncia das expressões e das palavras em barrinha. Toda vez que aparece essa barra, teacher, isso parece chinês, isso não é inglês. Não é inglês mesmo, esse é o som, ou algo mais próximo do som das palavras em inglês, tá? Então, tentem ler lá, observando que quando eu tiver o R vai ser aquele rá. Então, ele vai ser aquele R puxadinho, eu não posso falar, vocês já vão observar, vou chegar lá numa palavra e vou conseguir explicar melhor. Então, a nossa primeira expressão aí nessa tela é I like. Gostaria que repetissem, por favor? I like. Eu gosto de. O verbo like, ele já traz essa preposição de. Eu não preciso colocar of. I like of you. I like you. Tá? Então, I like já indica eu gosto de. Segunda expressão, I enjoy. I enjoy. Terceira expressão, I hate. I hate. Observem que o H, ele tem esse som de R forte, né, no inglês. A próxima expressão, eu vou ter o verbinho think. E aí eu tenho que colocar a língua embaixo do dente para reproduzir esse som. Lá na tela, aí nessa tela que vocês veem, eu coloquei o T e o S. Nossa, tá muito genérico. Mas se eu colocar think, ou se eu colocar think, eu tô falando outras coisas. Então, o ideal, nessa palavra mesmo, colocar a língua embaixo do dente e falar assim, I think that. I think that. Eu penso que. Eu acho que. Ok? A próxima expressão é in my opinion. In my opinion. Na minha opinião. A seguir eu tenho I agree. Olha lá na barrinha, eu coloquei o R, e se eu ler em português eu vou falar I agree. Eu não posso falar I agree, ok? Eu tenho que falar aquele R puxadinho, aquele R caipira. I agree. E para eu falar que eu discordo, eu vou falar I disagree. I disagree. Ok? Na próxima tela eu tenho perguntas e short answers. Então, como que eu pergunto a opinião de alguém? Nossa primeira frase é a seguinte. What do you think about? What do you think about? O que você pensa sobre? O que você acha sobre? O que você acha de? Tá? Então, por exemplo, o que você acha do Big Brother Brasil? What do you think about BBB? O que você acha do presidente? What do you think about the president? E assim por diante, ok? Ali embaixo eu coloquei também entre barrinhas o som, né? Se vocês lerem o que está escrito entre a barrinha, vai chegar o mais próximo da pronúncia real.
E embaixo eu coloquei a pergunta, você concorda? Então, para eu falar você concorda, eu digo, do you agree? E para responder, eu posso usar a resposta completa, que seria yes, I agree. Ou eu posso usar o auxiliar do presente, que é o do. Yes, I do. E se a resposta for negativa, no, I don't. Então, vou repetir a pergunta. Do you agree? Afirmativa. Yes, I do. Yes, I do. Ou negativa. No, I don't. No, I don't. Ok? Lembrando que eu também poderia usar yes, I agree ou no, I disagree. Com base nessas telas, né? O professor Jorge montou uma atividade juntamente comigo, né? Nós elaboramos isso e eu coloquei o exemplo na tela da atividade que vai ser passada para vocês no formato do Word, ok? Em outro formato. Então, tenho lá exercises. Observe o exemplo e faça o mesmo em seu caderno a partir da atividade publicada pela escola. Então, aí eu tenho uma imagem de uma maçã, né? E a maçã em inglês, não sei se vocês lembram como fala, eu falo apple. Então, para eu falar isso é uma maçã, eu teria que usar a expressão, ou a frase, this is an apple. This is an apple. E o que o exemplo traz para mim? Ele traz uma outra afirmação. Ele fala assim, this is a banana. This is a banana. Isso é uma banana. Você concorda ou discorda? Então, vocês vão ter que dar a resposta de vocês concordando ou discordando. Como isso não é uma banana, vocês vão usar a resposta I disagree. Se a imagem fosse de uma banana, vocês afirmariam I agree, ok? Na atividade impressa vão ter várias imagens e vocês só vão ter que colocar diante dela, ler a frase que tem do lado da imagem, se você concorda com a afirmação ou se você discorda da afirmação. Espero que eu tenha esclarecido qualquer dúvidas. Nossos contatos, meu e do professor Jorge, estão na página do Facebook da escola. Estamos à disposição de vocês pelo e-mail ou pelo Messenger do Facebook. Até a próxima aula.